Agora, tem uma questão que me chamou a atenção sobre pênalti e o Tite, porque ele falou que tem um certo trauma com pênalti, que não quer nem pensar nisso nessa Copa do Mundo. Isso porque, ainda quando ele era jogador, no Guarani, ele perdeu a final do Campeonato Brasileiro de 1986 para o São Paulo nos pênaltis. Só que o pavor não é só pela derrota em si, mas o que aconteceu na sequência, porque ele foi dirigindo de Campinas até Caxias do Sul, ele não conseguia dormir, e aí ele capotou o carro. E ele falou que, enfim, é um trauma, né, Renato? Difícil lidar com um trauma. Eu nem sei o que é um trauma nesse nível. É verdade, né? O cara perder a decisão por pênalti e ainda capotar é para ter trauma mesmo. Agora, independentemente do trauma dele, ele tem que preparar o Brasil muito bem para essa possibilidade, né? Porque vai existir, a Copa pode ser decidida nos pênaltis. Então, ele tem que tratar de esquecer o trauma e treinar muito bem os batedores do Brasil, né? Eu até fico curioso, porque o Neymar é um monstro de um batedor, mas eu não sei quem seriam os outros grandes batedores do Brasil. Até porque eu não me lembro do Brasil decidindo nada em pênalti nessa era Tite. Mas é bom treinar, né? É bom treinar porque a Croácia, como bem lembrou o Rafa aí, tem um retrospecto diabólico em se classificar nos pênaltis, né? Você acha que isso pode ser um problema, Rafa? Não, eu acho que é uma questão muito pessoal, muito dele, né? Mas não acho que isso reflita, isso diz mais sobre a relação pessoal dele com pênaltis do que uma relação profissional dele com pênaltis. Ele, como treinador, eu acho que não tem nenhuma relação com a lembrança dele, com o trauma que ele pode ter. Acho que assim, é muito de cada um, e no caso dele, ainda acaba aliando duas situações, claro, de naturezas completamente diferentes, mas que marcaram a vida dele. Então, eu entendo, respeito o trauma, mas na hora de transferir isso para o trabalho de dia a dia como treinador, ele certamente pode não gostar de pênalti, pode não querer pênalti, mas não vai decidir nada, querer ou não querer, gostar ou não gostar, né? Então eu não tenho nenhuma dúvida de que ele prepara da mesma forma, assim como os goleiros, o Alisson certamente vai estar preparado, vai receber informação sobre batedores, eventuais batedores, tudo. Mas, né, acho que qualquer seleção, principalmente as favoritas, qualquer seleção quer evitar pênalti, né? Porque prefere e seria muito melhor se impor dentro dos 90 ou até 120 minutos. Mas não acho que o trauma tenha influência no trabalho de dia a dia, não. Apesar de eu até relativizar muito a questão de treinamento para decisão por pênalti, porque eu acho que é importante, é válido treinar e tal, mas ela nunca vai conseguir reproduzir minimamente o que você vai ter na hora de uma disputa de pênalti valendo tanta coisa, né? Você pode até, pela repetição, aperfeiçoar uma parte técnica, mas como você vai executar a parte técnica com o desgaste físico e mais o peso emocional que existe naquele momento? Então é uma situação que é impossível de reproduzir num ambiente de treinamento, mas nem por isso você deve deixar de treinar. Então é um capítulo Não. à parte, realmente. Ai, mas tomara que Mas o não seja treinamento, amanhã, tá? Nossos pênaltis. só uma coisinha, né? É claro que o peso psicológico é enorme, tem o desgaste físico, tá? Mas o treinamento, se você treina bem, se você está confiante, se você bate no treinamento 10 pênaltis e faz os 10, você vai com outra confiança na hora H. Mesmo sendo toda uma pressão psicológica e tudo, o treinamento é fundamental. E eu me lembro de uma frase do Tele que se provou na prática, né? Porque ele conseguiu transformar o Cafu num grande lateral e um bom cruzador. Ele dizia: futebol é repetição. Repete, 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 e você chega na hora do jogo, você sabe fazer.